A curva de Laffer é um conceito amplamente discutido na área da economia, particularmente no campo da teoria da tributação. Proposta pelo economista americano Arthur Laffer, na década de 1970, esta curva ilustra a relação entre a alíquota do imposto e a receita tributária gerada pelo governo. Com a forma de U invertido, esta curva sugere então que existe um ponto ideal de taxação onde a receita tributária é maximizada. Na sua forma simplificada, a curva indica que a receita tributária é nula em dois extremos, quando a alíquota de imposto é 0% e quando é 100%. No primeiro caso, a razão é óbvia, entendendo que nenhuma taxação resulta em nenhuma receita. No segundo caso, a ideia é que a taxa de imposto de 100% desincentivaria completamente qualquer atividade económica, já que todo o rendimento gerado seria confiscado pelo governo, resultando, assim, em nenhuma receita. Entre esses dois extremos, a curva sugere que existe uma taxa de imposto intermédia que maximiza a arrecadação fiscal. Se as alíquotas de imposto forem inferiores a essa taxa ideal, aumentá-las pode resultar no aumento da receita. No entanto, se as alíquotas forem superiores a esse ponto, aumentá-las ainda mais pode, paradoxalmente, diminuir a receita, ao desincentivar a produção, o trabalho e o investimento e, por sua vez, fomentar a evasão fiscal. O propósito central da curva de Laffer é fornecer uma base teórica para discutir os efeitos económicos da tributação e ajudar na formulação de políticas fiscais eficientes. Serve ainda como uma ferramenta para os formuladores de políticas identificarem o ponto ótimo da taxação, onde as alíquotas são altas o suficiente para gerar receita adequada, mas não tão elevadas a ponto de prejudicar a atividade económica. Por fim, a curva também é frequentemente utilizada em debates políticos e económicos para justificar reduções de impostos. Os defensores da redução tributária argumentam que, em determinadas circunstâncias, a diminuição das alíquotas pode estimular a economia e, consequentemente, aumentar a arrecadação fiscal, um conceito conhecido como economia do lado da oferta. Como exemplo, se considerarmos que este gráfico possa demonstrar a economia de um certo país, então a melhor alíquota será de, no máximo, 55% de taxa de imposto. Se o governo deste país exigir mais do que 55% da alíquota, poderá diminuir a sua arrecadação em vez de aumentar. Isso acontece com a menor produção das empresas ou com os rendimentos que elas possuem e não são declarados. Como foi referido anteriormente, se a taxa de imposto é de 0% ou 100%, não há arrecadação. Se a percentagem cobrada estiver em 25%, o governo deste país terá condições de aumentar ainda mais, sem o prejuízo de diminuir a sua quantia recebida. A curva de Laffer é utilizada para explicar o conceito de elasticidade da receita taxável, ou seja, a sensibilidade que o país tem com o aumento dos impostos. Quanto maior a sensibilidade, mais à esquerda estará o pico do gráfico. Se achaste interessante este vídeo, não te esqueças de te inscrever, pois aqui exploramos as conexões entre o direito e a economia, assim como os meandros da literacia financeira. Então, inscreve-te para te manteres informado.